Olá, boa noite a você que nos assiste ao vivo, boa noite a você que está nos assistindo gravado. Né? Todas as nossas lives ficam depois no Instagram e no YouTube. Então eu vou agora chamar aqui a Dima, que vai participar da live conosco hoje. Estamos aqui, Dima, aqui ela, enviar. Já já ela está entrando aí. Então é isso, pessoal. Olá, Dima. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Pessoal começando a entrar. Estou aqui começando a dar os... Começando não, terminando a dar os avisos finais. Mas para quem está nos assistindo gravado, ao vivo, está aí já a Dimalice. Só rapidamente falar aqui, enquanto eu espero a turma ir entrando, a gente está aqui toda quinta-feira fazendo aí uma conversa sobre comunicação política, que é o tema do projeto aí 2022, já começou. Né? A gente tem feito toda quinta, já conversamos de uma série de assuntos. Algumas vezes a gente conversa com gente que é do ramo do marketing político, da comunicação política, outras a gente traz pessoas especialistas em alguma área que possam nos ajudar um pouco a desvendar como se comunicar melhor sobre alguns temas. É o caso de hoje, que está aí no outro lado, também jornalista e colega, trabalhamos juntos em alguns lugares, na Carta, e no quase fizemos um projeto juntos também. Enfim, Dimalice Nunes, que tem uns 20 anos de experiência em jornalismo econômico, passou por Agência Estado, Carta Capital, Gazeta Mercantil. Para começar, Dima, eu ia falar para você falar um pouquinho só da sua trajetória aí, como é que foi, o que você fez até este momento, até esta noite de recorde de frio em São Paulo. Bom, é isso, né? Eu tenho 21 anos de profissão, completei esse ano. Eu trabalhei direto com economia nos primeiros 15 anos de carreira, eu trabalhei só com economia. Comecei em agências menores, depois fui para a Gazeta Mercantil, Agência Estado. Aqui em São Paulo a maior parte do tempo, mas eu fui correspondente em Brasília também durante quase 4 anos. Lá eu cobria o Ministério da Fazenda, Banco Central, então sempre tive esse olhar mais para macroeconomia mesmo. Mas também cheguei a cobrir um pouco de mercado financeiro, na Agência Estado principalmente, em alguns setores, né, da economia, enfim, eu também passei por essa experiência. Além disso, eu fiz pós-graduação em mídia, política e sociedade, e recentemente eu concluí meu mestrado na Federal do ABC em economia política mundial. Olha só. Basicamente isso. Esse mestrado, só de curiosidade, Dima, qual era o título dele? Tinha algum objeto específico? Sim, eu pesquisei a precariedade do trabalho das mulheres jornalistas. Então, na Olha só. verdade, de certa forma, eu fui meu objeto de pesquisa e extrapolei para construir aí um trabalho muito legal da sociologia do trabalho, da economia política, para a gente olhar para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, e como recorte de pesquisa mesmo, eu peguei o universo das jornalistas mulheres para Certo. trabalhar essa temática, Só saudando principalmente da aí, informalidade e tudo mais. desculpa. Só saudando aí quem está chegando, Marcelo, Camilo, Marcos e uma pessoa que deu um sinalzinho, desculpa só ser o nome do avatar, né? Dede Martins. Enfim, você que está por aí, se puder, avisa o pessoal aí também, que já começou. E vamos lá, Dima. A ideia era o quê? Todo mundo sabe que a economia está sempre no centro do debate. Está no centro do debate de uma eleição, está no centro do noticiário, está no centro de qualquer debate, enfim, está no centro da nossa vida. Mas é daquelas áreas do conhecimento que tem um linguajar próprio, que tem enfim, os seus códigos e por aí vai. Então, eu queria falar um pouco com você. Vamos caminhar um pouco aí nesse sentido. Assim, primeiro, por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em falar de uma forma mais simples sobre a economia, de uma forma que o cidadão comum entenda? Eu acho que tem dois lados essa questão, né? O primeiro lado do próprio jornalista, né? E aí eu vou falar, né, da informação econômica da imprensa, né?
É muito comum e muito recorrente que os jornalistas de economia, principalmente em começo de carreira, em situações de muitas pautas e muito trabalho naquele mesmo dia, que ele vire um mero replicador do que ele ouve. E isso eu acho que por si só já é um problema que não tem a ver com o profissional jornalista, mas tem muito a ver com o modo de produção da notícia. Então, é muito comum que nas agências de tempo real, no jornalismo online, que esse trabalho seja de replicação de informação do que foi ouvido e só ser reportado no mau sentido da palavra do que trabalhado e traduzido, né? Eu vejo pouco nos veículos pautas econômicas que sejam pensadas, apuradas, desenvolvidas e entregues para o leitor, para o ouvinte, enfim, para quem vai consumir essa notícia. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, acho que está muito... quem são os veículos de jornalismo econômico, né? E a quem eles... a que pauta eles atendem. Quando a gente fala em jornalismo econômico, a maior parte dos veículos não está procurando atender a demanda do cidadão comum. Ele fala com o investidor, ele fala com o empresário, ele fala com o investidor pessoa física que seja, ou o grande investidor, ele fala com esse público, esse cara que de repente entende e compreende o economês. Só que isso se proliferou tanto que acaba chegando, inclusive, o jornalista econômico que acaba indo para um veículo de grande alcance ou mais popular, ele chega um pouco viciado também nesse linguajar e nesse outro público que ele atende, né? Acho que tem esses dois lados para a gente começar o debate, que eu acho que até é um debate, né, que a gente vai ter mais tempo aqui para continuar falando. Vamos lá. Só saudando aqui a Clarice, que avisou que chegou. Clarice, que é conhecida dos dois aqui. Enfim, Mário, Maneco, Paula, Rita, um monte de gente, Felipe chegando aí. Um salve. Bom, Dima, vamos lá. A gente está falando da forma que os jornalistas falam, mas que acaba contaminando a forma que qualquer pessoa fala. Né? Assim, e mesmo quando a gente fala de um veículo grande, estava até comentando com a Dima na nossa pré-conversa, antes da gente começar aqui, você pega o Bonner. Né, ele está lá no Jornal Nacional, toda vez que tem alguma alteração na taxa Selic, ele vai e fala: hoje a taxa do Banco Central desceu 0,25 da taxa Selic. Aí ele tem uma explicação padrão, que é sempre a seguinte frase: a taxa Selic é a taxa básica de juros do mercado. Né, eu duvido que 1% dos espectadores do Jornal Nacional saibam que raios é aquilo. E mesmo quem sabe, o cara talvez se pergunte: bom, a taxa Selic está em 9%, 10%, mas isso é menos do que eu pago mensalmente no meu cartão de crédito. Então já parece, e daí as pessoas falam: putz, mas a economia é chata, é chata. Não é que é chata, a economia é seu emprego, seu salário, os direitos que você tem ou não tem, enfim. Então, não sei, bom, disserta um pouco mais sobre esse nó aí, como que a gente consegue trazer para o mundo real esse debate. Não, tem exatamente isso, né? A economia ela acaba por dialogar pouco com a vida real das pessoas, porque nós, como comunicadores, temos uma grande parcela de culpa nisso, né? Porque o Comitê de Política Econômica reduziu para X% a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Isso é um mantra. Né? Você vai ver essa mesma frase em todos os jornais, em todas as agências e até no Jornal Nacional, que é provavelmente a mídia de maior alcance que a gente tem no Brasil. O que isso significa, né? Na verdade, no meu ver, já nem é tão relevante dar a taxa Selic com tanto espaço, porque que raios ela tem a ver com os juros que eu pago no cartão de crédito ou no meu financiamento imobiliário? Muito pouco. Quando você vai ver nos veículos mais especializados, aí vai ter até a sua relevância. Então, vai ter, tem um impacto em quem investe em renda fixa, vou tomar mais risco porque a Selic caiu e tal. Você já está na página 30 ali do livro sobre economia, né? Do cidadão comum. Porque antes de ele virar investidor, ele tem que aprender, né, na minha visão, como eu vejo a economia, antes de ele virar investidor, ele tem que aprender a gastar melhor o dinheiro dele. Quando ele tem dinheiro,
né? E a vida prática e comum, ela passa pela economia o tempo inteiro. A hora que a gente vai no mercado, na hora que a gente compra um bem mais caro, financiado, não vou financiar, vou comprar de segunda mão, tudo é economia, né? Quando a gente pensa em consumo consciente, a gente está falando de economia. E a gente não está falando exatamente de juros, né? A economia, ela está na vida real das pessoas o tempo inteiro. Só que as pessoas acham, e sim, a mídia tem culpa disso, que a economia é sempre números. Quando a economia, ela é comportamentos, ela é atitudes e políticas públicas também, né? Para entrar na questão, por exemplo, das reformas todas e o efeito prático que isso tem na vida das pessoas. E você estava falando mais cedo, né? Esses discursos, a reforma trabalhista vai gerar emprego, o cobrar a bagagem vai diminuir o valor da passagem aérea. Isso é mera replicação do discurso de quem vendeu essa ideia, ou de quem conseguiu emplacar essa ideia no governo, enfim, nas esferas que compete esse tipo de decisão, né? Isso que eu acho que é o que distancia, né? Não existe nunca o contraponto. Principalmente nos últimos anos, com tudo tão polarizado, você tem a mídia hegemônica e a mídia de esquerda. Você tem, né, essa eterno cabo de guerra aí, e você não tem algo que realmente fala assim, tá, mas por quê que? Quais são os. Eu sempre penso assim, como repórter e como editor, eu penso assim, e como cidadã, eu acho que todo mundo devia pensar. A que interesses isso está servindo? A partir do momento que a gente pensa nisso, a gente consegue entender se aquilo é bom ou não para você ou para a sociedade. Então, existe uma pressão das companhias aéreas para cobrar bagagem. Tá, beleza, isso é um ponto. Então, será que cobrar bagagem vai ser bom para o consumidor? Provavelmente não. Se você tem esse tipo de debate ou de discussão numa matéria, numa reportagem, enfim, qualquer tipo de comunicação, você começa a criar um senso crítico das pessoas em relação a todos os assuntos econômicos, né? E não só aos grandes temas ou coisinhas muito pontuais, né? Muito bom. Só saudando aí a Renata, que nos saudou, e quem mais está chegando. Relembrando, se está na live semanal do Projeto 2022, já começou. Eu, Linda Bocchini, que estou aí, enfim, sempre dando a cara para bater no projeto. E aí, hoje estamos conversando com a Dima Alice Nunes, aí um pouco sobre economia, economês, pautas ocultas e tudo mais. Vamos aproveitar aí a participação da Clarice. Podem falar um pouco como isso se dá em relação à grande propagação de fake news sobre economia? Não sei se eu entendi direito a questão, Dima. Eu vou ver o que eu entendi disso, né? Eu acho que a partir do momento que a gente não deixa claro quais são justamente os interesses por trás, qualquer notícia ou qualquer tema, ele fica passível de virar fake news, né? Então, qual é o limite entre o discurso e a fake news? Porque você dizer que a reforma trabalhista gera empregos, na minha opinião, fica quase no limite de uma fake news, né? Porque isso não gera emprego, não vai acontecer, né? E isso vale para mil outras coisas que a gente vê. A gente vê isso muito com... Ah, Bom, esse exemplo da cobrança de bagagem Bom, e vários outros exemplinhos, né? Desculpa te interromper. A história de imposto que a gente Por estava favor. falando antes, que também fala assim, não, vamos baixar o imposto do setor X ou Y que vai cair o preço. Por exemplo, outro dia saiu na imprensa que as isenções de imposto que o Bolsonaro deu para os games, a pedido do filho dele, que é um membro da comunidade gamer, digamos, não chegaram no consumidor. Né? Então, você dá de presente para o empresário, você cria esse discurso de que vai baixar o preço não baixa. Enfim, essa história de games foi o que eu lembrei, mas tem um monte de desonerações outras que a promessa foi essa, né? E que acaba indo para o bolso do empresário. Né? Eu não sou capaz de lembrar de nenhuma desoneração que teve um reflexo no bolso do consumidor ou o reflexo prometido, né? Se a gente voltar no tempo aí, acho que, se eu não me engano, 2014,
2014, teve uma ampla desoneração da folha para diversos setores com a promessa de geração de empregos. Isso nunca aconteceu. Não foi criada uma vaga sequer dentro da... Porque acaba que tem... eu me lembro muito de quando eu cobria o Ministério da Fazenda, ia lá, vira e mexe, um monte de empresário ali passar o chapéu, né? Pedir desoneração, meu setor está caído, preciso de aumento de imposto de importação porque está vindo muito produto da China. Enfim, demandas mil e o governo, obviamente, tem que ouvir o setor produtivo, é evidente. Mas quais são as contrapartidas para a sociedade desse tipo de ação? Né? A gente tem uma questão tributária que é um nó eterno, a gente tem um sistema tributário extremamente complicado, que as empresas gastam fortuna só para conseguir pagar os impostos, enfim, tudo a gente sabe. Faz décadas que uma reforma tributária não anda. Por quê? Porque sempre vai ter aquele setor ou aquele estado que não quer abrir. Então, as questões que permeiam a economia como um todo, elas são intimamente ligadas com os debates políticos, né? Então, grandes reformas, elas andam em momentos políticos extremamente convenientes. Mas quando a gente olha para a história recente do país, a gente vê que as grandes reformas que beneficiam setores financeiros e empresariais avançam muito mais do que reformas profundas que poderiam beneficiar a vida comum, né? E Eu isso é acho, um grande nó para a gente. pegando o gancho aí da pergunta do Camilo, Camilo, essa pergunta estava até aqui no meu computador, e tinha sido das coisas que eu tinha, dos assuntos que eu queria levantar, que o Camilo comentou aqui. Teto de gastos, outra falácia econômica que serve interesses que não da sociedade. Sabe, aí, Dima, eu queria aproveitar esse gancho e falar para você, essas coisas acontecem, aí até pegando também o gancho da pergunta da Paula, que um determinado candidato seria melhor ou pior para a economia. É que a economia muitas vezes é posta como uma ciência exata. Né? Então fala assim, olha, teto de gastos não é para ser discutido. Tem que ter responsabilidade fiscal extrema, tal, etc. Senão o céu vai virar mar, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. E não é verdade. Assim, eu tenho que ter reforma trabalhista, senão não tem mais emprego no Brasil. E também não é verdade. Então, assim, tem certos dogmas, não sei, assim, certas coisas que são colocadas como se fosse ciência exata. E não é sequer debatida. Enfim, se você puder discorrer um pouquinho. Conceitualmente a economia é uma ciência humana, né? Ela não é uma ciência exata. E isso já bagunça muito a cabeça das pessoas, né? Porque não é porque tem número que é matemática e que é ciência exata. A economia é uma ciência humana, né? Ela está no escopo das ciências sociais, né? Não das ciências sociais, ciência política e antropologia, né? Mas das ciências humanas. E não é 2 mais 2 igual a 4. Não é, porque você está falando de relações sociais, teias sociais, relações políticas, relações sociais como entre as comunidades, relações comerciais entre países, relações sociais como patrão e empregado. E isso você não debate só com números, porque é tudo, além de tudo, é tudo permeado por ideologia. Então, se você tem a convicção de que a responsabilidade fiscal é um dogma, né? Acho que é bom usar esse termo, é um dogma e ele é imutável, você está desprezando todo e qualquer benefício ou responsabilidade que o Estado tem perante a sociedade. Você vai falar sempre de um Estado mínimo, de privatização, de enxugamento dos benefícios sociais, da assistência social e de tudo mais que um Estado precisa para se manter saudável. Então, contas públicas saudáveis não significam um Estado, uma sociedade saudável. Isso eu acho que é fundamental. Só que tudo isso é permeado por ideologia. E a gente vive, como eu coloquei mais cedo, né? Assim, a gente vive sob a hegemonia do neoliberalismo. Então é muito difícil, até para segmentos da esquerda, romper determinados padrões e dogmas, né? É que precisa ter informação, né, Dima? Assim, por exemplo, tem um que é dito muitas vezes. Primeiro, só, Renata,
só agradecer a sua pergunta, que ela comentou aí, ela foi mais um comentário, que muitas fake news levaram as pessoas a investir na bolsa, etc. Bom, a parte de mercado financeiro, eu não consigo nem imaginar se existe algo que não seja fake news que circule para lá e para cá. Mas vamos voltar só aqui o que a gente estava falando, que eu queria te fazer uma pergunta sobre isso que você estava dizendo. Bom, trabalhei no governo Marta, quando ela foi prefeita em São Paulo. A Marta era acusada muitas vezes de não cumprir com a chamada responsabilidade fiscal e tal, porque ela tinha, cá entre nós, ela, a equipe principal, um raciocínio de que, assim, as necessidades de uma cidade como São Paulo são muito grandes, então você tem que gastar o máximo que você conseguir, claro, até sem quebrar o Estado. Mas que muitas vezes a gente está numa corda bamba, porque na tentativa de simplificar o discurso, políticos até de esquerda falam assim, olha, a conta de um Estado, de uma prefeitura, é como a conta da sua casa. Você põe lá quanto você tem de salário, quanto você pode gastar, você não pode gastar mais do que aquilo. E não é bem assim. Tem mil outros fatores que giram em torno disso. Por exemplo, o fator de que hoje vai fazer 3 graus em São Paulo e vai morrer, pelo menos, desculpa falar, gente, mas é verdade, vai morrer algumas pessoas até amanhã, 10 da manhã. Então, assim, só esse é um dos fatores, para não mencionar outros. Não sei o que você pode agregar aí, Dima, dentro dessa questão. Não, os economistas em geral, e claro que assim, é simplista a gente comparar o orçamento de um estado, de uma prefeitura ou do próprio país com o orçamento doméstico. Mas eu acho extremamente didático a gente pensar dessa forma. Por exemplo, usando o seu mesmo exemplo, eu tô ali, eu faço o meu orçamento da minha casa ali bonitinho, eu sei exatamente quanto que eu gasto de mercado, de luz, de internet, disso, daquilo, tá. Só que chega uma frente fria e eu tô sem cobertor. Eu vou deixar de comprar um cobertor por causa disso? Não vou. Eu preciso. Minha geladeira queimou. Eu vou ficar sem geladeira até eu juntar dinheiro. Tem coisas que não me esperam. Quando a gente está falando de vidas, muitíssimo menos, né? Então, você falar em responsabilidade fiscal, no nosso atual momento, entendeu? Você falar em responsabilidade fiscal numa pandemia, por exemplo, é criminoso. Não, você gasta, você se endivida, não é nem que você gasta o que tem. Você pede emprestado, você faz o que der, sabe? Sua mãe ficou doente, você não vai lá no banco, ô Bradesco, me dá um empréstimo aí que eu tô precisando comprar remédio para minha mãe. E ponto, você resolve o problema. Você não... Então, é simplista sim a gente comparar o orçamento com o orçamento doméstico, mas quando a gente pensa dessa forma, a gente humaniza também as necessidades da sociedade. Porque a gente imagina que são as necessidades que a gente teria na nossa casa, né? Sim. O Felipe aqui fez uma pergunta. Felipe, não entrou no começo, você avisou, mas acho que eu entendi. E que conversa com a colocação da Rita aqui. Que é o quê? O Bolsonaro fala assim, olha, eu não entendo nada de economia. Ele assumiu o governo dizendo, eu não entendo nada de economia, e aí a Rita afirma que isso do Bolsonaro falar que não entende nada de economia é estratégico porque reforça a ideia de que ninguém precisa entender e assim facilita a vida do governo, do Guedes, etc. Eu acho que aí o que o Felipe colocou, só juntando as duas manifestações, o Felipe vai na mesma linha, que ele comenta se não seria uma tática simplesmente de não falar de economia, tributação e tal, enfim. Me parece que a resposta é sim, mas vamos deixar para a Dilma falar um pouco também. Não, eu acho que sim, né? E acho que daí vou até dar uma opinião mesmo. É, não gosto de economia, não entendo nada de economia, faz parte, inclusive, desse personagem cidadão comum que ele emula, né? Porque as pessoas, em geral, elas às vezes têm prazer em falar que elas não entendem nada. Não entendo nada disso, não entendo, não, é fulano que resolve. Então, para além de você não querer se comprometer com questões que são fundamentais da sociedade, que obviamente deveriam ser discutidas e colocadas por um presidente da República, também tem, eu acho que tem parte dessa persona aí que ele tanto gosta de emular, né, na hora de se colocar, tanto desde quando ele era candidato e continuou se colocando. Isso Muito bom. é bem opinião. Ah,
Sem problema, estamos aqui para isso. A Giovana comenta aqui, muito bom esse papo, Dima maravilhosa. Concordo. Você está aqui na nossa live semanal de quinta-feira, do projeto 2022 já começou. Eu sou Lino Bocchini, conversando hoje com Dima sobre economia, economês e afins. A Clarice faz uma boa pergunta aqui, não que as outras não tenham sido boas. Como começar a incluir noções de educação econômica na produção de conteúdo? Talvez você esteja se referindo ao jornalismo, Clarice. Na minha modesta opinião, podia incluir até no currículo escolar, se for o caso. Mas não sei se a Dima tem algum... Enfim, fale aí, Dima. Não, eu acho fundamental, deveria e muito estar no currículo escolar. Outro dia eu estava numa conversa muito prosaica com alguns amigos, a gente estava falando de medo de panela de pressão, né? E aí eu pensei, falei, se as pessoas sabem o mínimo das leis da física, elas não vão ter tanto medo da panela de pressão, porque elas vão saber que as coisas expandem no calor, então elas não vão encher a panela e daí não vai explodir. Assim, você domina, existe regras para aquilo, para aquele material dentro da panela se comportar e evitar. Aí você vai tomar cuidado com a válvula, tal, não vai explodir. Com a economia é um pouco parecido. Se você tem alguns conceitos, você não vai se surpreender com uma dívida, você vai conseguir planejar melhor o seu orçamento, você vai lidar com isso com muito mais naturalidade, porque é isso que deveria ser. Como eu disse, a economia faz parte da nossa vida, então ela é mais um dos assuntos que a gente precisa tratar com naturalidade. Trazer isso para o currículo escolar é perfeito, porque você vai educando pessoas que vão saber lidar com isso e o dinheiro não ser tabu, né? O dinheiro e tudo que ele significa, desde a nossa vida cotidiana até a vida do Estado e o comércio internacional, tudo passa por isso, né? Então, isso é um primeiro passo. O segundo passo, eu sempre acho que a comunicação é aliada ou deveria ser aliada da educação. Tá, beleza, isso não aconteceu, ainda não acontece. Infelizmente, os poucos lugares que acontecem são nos colégios carésimos e tal, que já tem algumas aulas de educação financeira, então vai ter um outro viés. Mas sim, então é papel da comunicação trazer esse tipo de debate, de educação também, né? Agora, acho que a gente passou por cima desse assunto, passou de relance por esse assunto eu acho que tem tudo a ver com essa questão. Quando a gente entra na internet e busca informação, a gente só acha informação sobre investimento. É impressionante, assim, né? Se você quiser resolver um problema de previdência, você não acha bom conteúdo disso. Mas de investimento tem a vontade. Por quê? Porque os bancos hoje têm veículos, né, de comunicação. Todos eles, praticamente. Então, de novo, a que interesses essa informação se vale, se presta? Olhar para isso é fundamental na hora que a gente vai consumir um conteúdo. É por isso que tem conteúdo à vontade, para investimento em bolsa, para investimento, em todo tipo de investimento, você vai achar. Agora, uma informação muito prática sobre financiamento de casa própria já vai ser mais difícil de você achar. Isso eu acho muito complicado. E aí, só para encerrar, quando a gente pensa na informação na internet, para uma Nath Finanças tem 357 milhões de traders e coisas do tipo, entendeu? Também é uma disputa muito desigual quando essa informação parte, né, dos influenciadores, enfim, de quem quer fazer um conteúdo, quer colocar o seu conteúdo na rede, né? Então, também, porque a que interesses isso se presta, né? Não, essa história de investimento é uma loucura, porque, bom, primeiro você tem, sei lá, 30, 40 milhões de desempregados no Brasil. A pessoa precisa estar empregada, precisa ter um salário suficiente para pagar todas as contas dela e ainda conseguir guardar um pouco. E depois, no fim das contas, o cara consegue guardar 1.000, 2.000, 3.000, tá na poupança ou na letra do não sei o que, tal, tudo. Vai ser a diferença entre ele ganhar 50 centavos ou 1,20 depois de 2 meses, né? Mas, vamos lá. O que mais? Aqui é que chegou uma pergunta aqui. Da Clarice. Bom, a Clarice está comentando que a Dima, inclusive, me ajudou na organização da independência financeira. O Camilo, que tinha comentado antes de emitir moeda, Camilo, onde você está lendo, estava na minha lista lá também, que eu sempre fico tentado. Eu falo assim, se eu fosse ministro da Economia ou presidente, eu ia emitir um monte de dinheiro.
mas já aprendi que se distribuir dinheiro na rua vai aumentar a inflação, ao que consta. Tem uma pergunta aqui da Paula, vejamos. O governo, principalmente em São Paulo, responde que não tem dinheiro diante de qualquer demanda. Essa é uma resposta clássica dos governos mesmo. Tem essa ideia de Estado falido, que é muito conveniente e pega muito. As pessoas de fato acreditam. Como combater esse tipo de discurso? Sugestões, Gina? Eu acho que os portais de transparência estão aí, né? Mas a gente precisa da mediação da mídia para fazer esse discurso, né? E infelizmente, aí eu vou ter que bater nessa tecla, né? A quais interesses? Então, quando você tem uma mídia hegemônica tão calcada e tão ideologicamente alinhada ao discurso neoliberal, é muito difícil você emplacar, porque a informação está aí, né? Então você consegue provar por A mais B que na verdade não falta dinheiro, e sim falta prioridade entre fazer X ou Y. Então o governo do estado não tem dinheiro, vamos privatizar tudo. Não existe essa discussão de forma intelectualmente mais honesta, de falar, será mesmo que privatizar o Ibirapuera traz um ganho para a sociedade, vai trazer um dinheiro para a sociedade tão expressivo a ponto da gente entregar para a iniciativa privada um bem que é público? E por aí vai. Eu não vejo, né, infelizmente, e aí eu acho que é uma questão ideológica de posicionamento dos veículos mesmo, de fazer essa discussão de forma um pouco mais abrangente, sabe? Da velha história de ouvir de fato os dois lados e não ouvir os dois lados para constar. E E aí, por outro lado, só para encerrar mesmo, por outro lado, as mídias mais alinhadas à esquerda têm outras questões, né? Que, ao meu ver, às vezes um conteúdo contaminado no mau sentido da ideologia e a falta de braço mesmo, a falta de tempo, a falta de pessoas para poder avançar em reportagens mais elaboradas, para investigar melhor as questões das contas públicas. não, fora que aí, enfim, essa história da privatização rendia mais muitas horas de conversa. Mas deixa uma breve reflexão, porque as pessoas dizem que não, privatiza que resolve. Esquece que determinados serviços públicos não são feitos para dar lucro. Uhum. Né? Assim, saúde não é para dar lucro. Se todo o nosso sistema de saúde tivesse privatizado, como é que a gente já está combatendo a pandemia agora? Bom, já não está conseguindo pelos motivos todos que a gente sabe. Imagina se não tivesse nem o SUS, ou se o SUS tivesse mais sucateado ainda. Educação não é para dar lucro. O correio não é para dar lucro. Porque a gente mora numa Saneamento. 6 mil municípios. Aí o FedEx, ou sei lá quem vai comprar o correio, ele vai entregar uma carta lá no interior, sei lá de onde. Não precisa ser nem no interior de lá de onde, aqui em São Paulo mesmo. Ele vai entregar uma carta em Engenheiro Marcilac? Não vai, porque dá prejuízo. Mas aí é só colocar umas regras e tal. Isso é cascata, gente. Nem na concessão da imigrantes para descer para o litoral, por exemplo, outro dia eu fui, está R$ 30 o pedágio. É R$ 30 que precisa cobrar? Enfim, mas vamos lá. Correio deu um bi de lucro, inclusive. Avisa aqui nosso amigo Cauê, que ainda tem essa, mesmo entregando carta lá não sei aonde e tal, não vejo para que pode dizer, bom, Cauê, eu até vejo. Mas... E só um outro comentário rápido sobre a história do teto de gastos, de que não tem dinheiro. De novo, a gente precisa de mais informação, né? E acho que é uma coisa que todo mundo que trabalha com... Enfim, com tudo é bom ter essas informações. De novo, ainda ao governo Marta. O orçamento de São Paulo, da cidade de São Paulo, era de 13 bilhões. No fim do governo Marta, em 2004, ela assumiu em 2000, era de 9 bilhões, foi subindo, ela quase foi linchada em praça pública e chamada de Martaxa, porque subiu para 13 bilhões, e hoje o orçamento de São Paulo, da cidade, é superior a 40 bilhões. 40. Era 13, hoje é 40. Aí você vai falar, pô, Lina, mas passou 15 anos, e a cidade cresceu, sim, mas a cidade cresceu 3 vezes? Não. Ou seja, tem dinheiro. Claro, não tem dinheiro para jogar por aí, mas tem dinheiro. Enfim, deixa eu ver aqui o... Não sei se eu me entusiasmei, não sei se eu perdi alguma pergunta. Deixa eu ver aqui meu roteirinho. Queria falar daquela história que a gente conversou, Dima, do caso do Lula dessa semana, que talvez algumas pessoas tenham visto, que é uma coisa que esbarra um pouco na política, mas é bastante econômico também. O Lula deu uma declaração, não lembro para onde agora, acho que numa entrevista,
contemporizando e meio derrapando ali na questão da taxação das grandes fortunas. Falou que não adianta taxar a grande fortuna, porque senão o grande empresário o capital vai fugir do Brasil. O Ciro aproveitou essa declaração e fez um vídeo contundente, com algumas informações interessantes. Primeiro, de que pouquíssimos países no mundo não taxam grandes fortunas. Na Europa toda, por exemplo, é só a Letônia, se eu não me engano, que não taxa. Então, primeiro, esse cara não tem muito para onde fugir. Dificilmente ele vai colocar o dinheiro dele na Letônia. Depois, com todo respeito aos letões. Depois, enfim, a quem interessa não fazer esse tipo de discussão de taxação de grande fortuna. Daí o Lula, ele vai ter que ver o discurso dele, porque ele apanhou de tudo que é lado, mas aí não é problema nosso, né? Ele apanhou do pessoal da esquerda, porque o PT sempre defendeu taxação de grande fortuna, e aí é um problema de comunicação, e apanhou, e de política, né? E apanhou do lado de cá, que não acreditou muito. Enfim, como você viu esse pepino aí, Dima? Eu acho que a taxação de grandes fortunas é uma pauta muito cara à esquerda, né? Eu acho que ela é muito importante. Eu não sei te dizer em valores, me foge agora, eu devia até ter olhado isso. Eu não tenho muita noção de em arrecadação o quanto isso seria interessante para os cofres públicos, mas sem dúvida eu acho que é um sinal claro sobre que tipo de sociedade a gente quer, né? Quando você taxa de fato as grandes fortunas, você diminui a desigualdade, né? Então, se a gente pretende, se o discurso é uma sociedade menos desigual, a gente precisa tributar essa sociedade de maneira mais equalitária. Então, acho que mais delicado ainda do que a tributação de grandes fortunas é a tributação de lucros e dividendos, né? Que hoje em dia, quando a gente pensa numa alta precarização e informalidade no mercado de trabalho, já virou muito comum a figura do sócio, do não sei o quê, e essas pessoas que são classe média, a gente não está falando do Avan, sabe? A gente está falando de classe média, que não está pagando imposto. Enquanto o assalariado ali que ganha 3 salários mínimos está sendo tributado de forma bastante relevante para a renda dele. Então, só para ficar claro, em nome do didatismo aqui, quando você fala de taxação de lucro e dividendo, é se uma família é dona de uma empresa, aí tem lá um herdeiro da família que não trabalha e só no fim do ano cai na conta dele 17 milhões, sei lá, que é a parte dele do lucro. É disso. A gente falando de economês e eu gastando meu economês aqui. Não, O lucros e dividendos é o lucro que qualquer dono de empresa vai ter, né? O que acontece? Qual que é a distorção que acontece? Porque, sei lá, o dono da farmácia da esquina, ou eu que sou PJ, eu pago imposto, né? Eu pago imposto sobre o faturamento da minha empresa. Beleza, eu estou tributada. Quando eu for fazer meu imposto de renda ali, eu sou tributada de novo, dependendo de quanto eu ganhei. Lucros e dividendos é o lucro do sócio, né? Então, é desde esse caso que você disse, o herdeiro, que está lá só ganhando e não está pagando nada, até os lucros e dividendos, que não deixa de ser sócio, né, mas de acionistas. Então, se eu tenho ações de uma empresa que paga dividendos, eu não pago imposto sobre isso. Mas a distorção maior ainda, ao meu ver, não, todas essas distorções são enormes, né? Mas existe uma neodistorção aí que tem a ver com a informalidade no mercado de trabalho, que está sendo cada vez mais comum que as empresas contratem como sócio parceiro, né? Então você não é nem PJ, você não é empregado, você é um sócio parceiro. E aí você não paga imposto, né? Porque você é um sócio, o seu salário, né? Porque vamos chamar de salário, porque afinal de contas você deu expediente. E recebeu, continua sendo um salário, né? Por mais informal que seja o seu vínculo. Mas você não está pagando imposto. Então, é errado. Pagar 27% de imposto à classe média é errado? Evidente que é errado. Mas pagar zero também não é certo. Porque você tá pagando. Porque na mesma empresa, quem ganha muito pouco, provavelmente é CLT, claro, e vai com os pagar... benefícios, e vai pagar 20 e tantos por cento. Ou vai ser PJ, e vai pagar os seus impostos
de MEI, do que quer que seja. É porque o MEI não paga imposto, mas como pessoa física você vai pagar depois. Enfim, então você cria um buraco de muita gente isenta do imposto, enquanto tem gente que tem uma renda ali de R$ 2.000 e está pagando imposto para valer. E É olha que isso. eu estou falando de imposto só sobre a renda, né? Não estou falando nada indireto. E veja o que é a comunicação de novo, né? E como é uma ação político-econômica, digamos. A associação, a Dima estava falando aí agora desse assunto, eu estava pensando aqui. A Associação Comercial do Estado de São Paulo tem lá no centro da cidade, para quem é daqui, muita gente já deve ter visto, o tal do impostômetro. Aí é um placar gigante, tem lá não sei quantos trilhões, não sei quantos não sei o quê, que pagou nos últimos anos, sei lá. É como se o imposto, a existência do imposto, por si só fosse algo ruim, que é uma dessas verdades, um desses dogmas que é tentado colocar para a sociedade. Aí todo mundo quer vacina, mas enfim, aí todo mundo quer vacina, que é ou pegando os desejos da classe média, que é um asfalto bonito, que é não sei o quê, que não tenha lixo na rua, mas não quer pagar imposto. Então, aquela questão da associação comercial, que está dentro, claro, de um conjunto de comunicação para você colocar imposto como algo ruim, é uma disputa na minha opinião, é uma mentira. Imposto não é ruim, imposto tem que existir e tal. Tem Uhum. uma pergunta aqui, Dima, da Danila Sô. Desculpa, eu não sei o seu nome, enfim, eu só pego aqui pelo que está no usuário e eu ainda sou meio cego, apesar dos óculos. Bom, você acha que a pandemia colocou... É uma pergunta até um pouco filosófica, mas vale a pena. Se você acha que a pandemia colocou o capitalismo em xeque, vamos ter de encontrar novas formas econômicas, entre aspas, ela coloca, para viver? Olha, eu adoraria que de uma desgraça tão absurda quanto a que a gente está vivendo pudesse de fato emergir novas formas de da gente se relacionar como sociedade e aí considerando que o dinheiro permeia essas relações, que a gente pudesse sim buscar alternativas ao capitalismo. Infelizmente, o que eu vejo é um acirramento, um aprofundamento de todas as ideologias que corroboram o sistema vigente, sabe? Porque se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, quando acabou a guerra, os países sentaram juntos ali e criaram Bretton Woods, e a gente viveu os 30 anos de ouro depois daquilo, com pleno emprego, bem-estar social e tudo que a história nos conta. Hoje é o contrário, né? Logo que começaram a sair as vacinas, o que aconteceu? Os países ricos começaram a comprar vacina doidado. Ninguém sentou junto para falar, e aí? Temos tantas vacinas, como que a gente vai distribuir isso no mundo? Não, foi aquela lógica ultracapitalista de, né, farinha é pouco, meu pirão primeiro, né? Foi isso que a gente acabou vendo. Porque, e aí, acho que filosoficamente, a gente está num ponto de. Num ponto de. Eu não consigo ver como um ponto de virada, mas um ponto muito baixo nessa nossa. Na trajetória histórica, a gente está num ponto muito triste, né, como sociedade. Aí eu não estou nem falando só do Brasil, né? De como humanidade, a gente está num ponto muito complicado, né? Você pensar que os Estados Unidos comprou mais que o dobro de vacina do que eles poderiam vacinar a população quase 4 vezes, e aí começa a mandar umas migalhinhas, entendeu? Países que são extremamente pobres não conseguiram vacinar ninguém, né? Um problema global deveria ter sido pensado globalmente. Então, para finalizar a resposta, eu infelizmente acho que não. Eu adoraria pensar que sim. Não sei se eu sou um pouco mais pessimista, mas eu não, infelizmente eu não vejo que a gente vai rever, não. Eu também não acredito. Perguntando a primeira, também não acredito que vai mudar nada. Talvez só piore também. A Paula complementa aqui, comenta que os Estados Unidos hoje bateu o recorde do PIB e que com o fim, entre aspas, da pandemia por lá, nada mudou. Enfim, continua, nada mudou no sentido da lógica toda da coisa, continua a mesma coisa. Só resgatando aqui, Cauê, seus comentários, horrorizado com o fim do VR, somos dois, saudades VR. E que mais? Tem mais um comentário aqui. A Renata Montanhana, não sei se é isso, Renata, perdão, diz que apenas 1% da África está vacinada, dados do Médicos Sem Fronteiras.
Se é que 1% está vacinado, né, Renata? Eu, enfim, tive a oportunidade de conhecer alguns países da África, entre eles a Nigéria. A Nigéria, enfim, eu não consigo nem descrever aqui para quem está assistindo o que é a Nigéria. Assim, você tá, só um parênteses rápido, você está chegando de avião em Lagos, que é maior que São Paulo, e você vê poucas ruas iluminadas. Você só vê alguns traços de luz em algumas avenidas principais que tem luz. Não tem guia, não tem nada em Lagos. É uma coisa de louco. Eu não consigo imaginar que se eles estão vacinando alguém numa coisa daquele tamanho. Enfim, é uma miséria inimaginável, inimaginável. Dima, a gente está já se encaminhando aí mais para o final, mas queria te fazer uma pergunta prática até, dentro mais do tema aqui da nossa conversa e do projeto. Se você tivesse num governo, fosse uma governante ou algo assim, uma parlamentar, de que forma você ia tentar falar sobre economia? O que você acha que iniciativa que é mais importante que se você tivesse alguma caneta na mão, algum poder de decisão? Eu acho, difícil essa pergunta, hein? Mas eu acho que sempre Eu posso pular. imaginar, eu acho que sempre imaginar a quem é atingido por aquilo, né? Então vamos pensar, um parlamentar que não defende a reforma trabalhista, que é contra a reforma trabalhista, e defende os direitos, defende, né, a formalidade e tudo mais. Ele tem que pensar em quem vai ser atingido por isso. Então, todo trabalhador, né? Em princípio, todo trabalhador. Mas dentre a categoria trabalhador, você tem as N formas de vínculos. Então, você explicar que o primeiro ponto, não, reforma trabalhista não gera emprego, porque o empresário ele vai trocar o seu salário mínimo e vai te contratar como MEI, e ele não vai contratar um outro profissional com o que ele está economizando de folha de pagamento, ele vai lucrar mais, né? O trabalho gera lucro. É disso que se trata. A principal tensão do capitalismo é essa, né? É a tensão de quem produz e de quem lucra. Comunicar isso de forma eficiente cabe a todos, né? Com o enfraquecimento dos vínculos, a gente perde, por exemplo, lugares muito importantes de propagação desse tipo de informação, que são os sindicatos, por exemplo. Com o enfraquecimento dos vínculos trabalhistas, você perde também espaços de debate, de discussão sobre a própria condição do trabalhador, para usar um tema. Outro tema que eu acho super importante também, toda a questão da saúde, né? Plano de saúde. A gente tem. É fundamental que os parlamentares mostrem, e não só no tweet, sabe? Mas preparar materiais mais aprofundados para mostrar de fato as relações que existem entre os grandes conglomerados da saúde e o governo e a agência reguladora hoje em dia. Por que a classe média não consegue mais contratar um plano de saúde de pessoa física? Porque as operadoras não vendem mais, aí sobra um só, aí vira monopólio de mercado, né? Você estava falando antes de privatização. Tem coisas que são monopólio de mercado, a telefonia é um deles, né? Você tem 2, 3 empresas que você pode escolher, e a área de saúde acabou virando isso, né? Tem lá 2, 3 operadoras. Ah, agora tem um monte, você viu? Sim, eu vi um monte. Por quê? Porque houve uma flexibilização das regras de cobertura, desculpa. Isso precisa ser contado para as pessoas. Nossa, mas agora, olha, eu vejo toda hora aí na televisão um monte de plano de saúde, falam que é barato, que não precisa nem abrir empresa, tá? Por quê? Essa pulga atrás da orelha, todo cidadão precisa ter, né? Esse questionamento. E aí cabe a quem pode informar, seja o terceiro setor, os políticos, né, os parlamentares e a imprensa também, mas com todos os problemas que a gente já falou, fica um pouco mais difícil. Tá, beleza. Você tá vendo que tem um monte de plano de saúde agora? Por que será? Ah, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Se você for ler as letras miúdas do contrato, você vai ver que tem coparticipação de não sei o quê, que você não pode ser internado, só pode fazer consulta, e blá, blá, blá. Fazer essa tradução, qualquer figura
que se dispõe a fazer isso, você tem internet para isso, né? Você pode Sim. fazer uma live, você pode fazer um material, uma cartilha que você imprime e distribui no posto de saúde ou distribui enfim, acho que as ideias de distribuição aí cabe a cada um saber onde estão onde está seu público, né? Ou seu eleitor, no caso. Mas a Explicar, forma de fazer, acho que sempre parte disso, assim, a quem interessa? Por que isso mudou? E explicar buscar um as pouco mais, respostas para isso. usando linguajar popular, explicar um pouco mais como a salsicha é feita, digamos assim. Exatamente, né? É, exatamente. Plano de saúde, eu usei esse exemplo porque, assim, quando você é empregado, você tem lá o plano de saúde da empresa, bom ou ruim, mas você também geralmente não está pagando muito pouco. Está acostumado, pega o livrinho, né? Ah, vou no médico e tal. Quando você desmonta o vínculo, as pessoas têm que contratar o seu próprio plano de saúde. Aí, obviamente, eu estou falando de quem tem condição de contratar. Você não vê informação sobre isso. É tudo pegadinha. Então, por que não? Vai ter os parlamentares que são ligados a essa questão. Eles precisam explicar isso de forma bem mais didática e menos panfletária. Às vezes eu sinto isso um pouco, sabe? Que a coisa vai. O que está certo é político, mas se a gente tem essa lacuna de informação, por que a gente não deixar, talvez, a mensagem apenas de lado e partir para alguma coisa um pouco mais elaborada no sentido didático da palavra? Acho que é um caminho, né, talvez. E para cada setor tem o seu nó ali, né? As comunicações, o saneamento, tudo tem seu nó, né? Energia. Todos. O pessoal, eu vi que chegaram alguns comentários, já vou ler. Primeiro, eu queria só dar uma informação rápida, Dima. Aproveitando que é uma coisa que você falou lá atrás agora, que eu queria só dar de forma telegráfica, que essa informação as pessoas não têm. Não têm, digo, perdão, quem tem, que estiver assistindo, mas muitos não têm. Que vários dos veículos especializados em economia são de conglomerados financeiros, né? Você lembra de cabeça, Dima? Eu lembro que é Infomoney e Exame. Você lembra quem são os donos? Ah, o C6, né? Tem o 6 minutos, é um veículo mais recente, né? A Boa Exame foi comprada. A Money Infomoney também tem aqui. é de um grupo econômico, não? Oi? A Infomoney também não é de um grupo Sim, econômico. sim, a Infomoney foi comprada também. Eram todos esses sites que eram independentes, em algum momento ele foi comprado. Por alguma corretora, por algum banco, por alguém, assim. Até a Exame, né, que é uma marca tradicional, né, do jornalismo econômico, hoje em dia é de banco, né? A gente chama isso de financiarização da imprensa, né? E literalmente é isso, né? O mercado financeiro é, ampliando o seu soft power, assim, via imprensa, né? Via informação. Comunicação. Só lendo aqui, os comentários chegaram. A Renata falou que te adora e que você já ajudou ela muito. A Rita lembra que, inclusive, o Biden não. Ela está comentando sobre o que a gente estava falando anteriormente. Que, inclusive, o Biden não afrouxou os embargos contra Cuba em plena pandemia. E o Camilo, bom, lembrou que está tudo concentrado em poucas mãos, né? Setor aéreo, bancária, comunicação, enfim. O inferno. Dima, estamos nos aproximando do final. Queria perguntar para você o que a gente não falou sobre esse tema todo, o que você gostaria de falar que não foi perguntado, não foi tratado, que você acha Eu, importante. assim, meio que puxando a sardinha, assim, pros meus temas, né, que são o mundo do trabalho, eu fico, todo mês eu fico indignada como a questão do emprego, desemprego é noticiada, por exemplo, né? Você tem um índice de desemprego que é lá 14%, um absurdo, inquestionavelmente ruim e tal. Ele é o mesmo, mais ou menos, há uns 2 anos. Na própria pandemia ele não chegou a oscilar muito. Porque quando você tem uma sociedade que tem trabalho extremamente precarizado, a gente precisa olhar para outros números e para outros fenômenos. E isso precisa ser apresentado para a sociedade para que as pessoas entendam as dinâmicas dessa transformação que a gente vive no mundo do trabalho e que elas questionem a sua própria condição, né? Então, tem um índice que chama subutilização da capacidade produtiva da mão de obra. Posso estar enganada agora. Que ele mede o quanto as pessoas estão trabalhando a menos do que elas precisariam trabalhar.
Porque o IBGE vai lá e pergunta: você tem trabalho? A pessoa responde sim. Isso é uma coisa. Então, o, o Uber, o PJ, o MEI, o vendedor ambulante, todos eles vão falar que sim, que eles têm trabalho. Esse trabalho que você tem é suficiente para. Você trabalha o número de horas que você precisaria, esse trabalho é suficiente, aí esse índice vai para a casa dos 60%. E isso, como sociedade, é muito complicado, porque a gente está falando de uma sociedade que vive de bico, né, no bom português. Isso porque é renda insuficiente, são condições de vínculo insuficientes, é precariedade em todos os sentidos, não é só a precariedade do vínculo, de ter ou não a carteira assinada, mas é a precariedade do motoboy que vai cair de moto fazendo uma entrega e não vai ter como se manter enquanto ele está se recuperando, e por aí vai. É a empregada doméstica que vai ter um problema com o filho, vai faltar no trabalho, não vai ganhar aquela diária, a conta não vai fechar no fim do mês, e por aí vai. Então, expandir esse diálogo sobre as transformações que a gente está enfrentando no mundo do trabalho como um todo e como resolver isso, acho urgente. E de forma honesta, porque vir agora e falar assim, você viu a China, tá lá querendo direito trabalhista para o iFood. Ai, coisa de comunista. Peraí, direito trabalhista agora é coisa de comunista? A França, os caras tocam fogo lá toda vez que tira direito trabalhista. Direito trabalhista é coisa de gente trabalhadora, não é, sabe? Então, tirar algumas questões ideológicas e a gente olhar para a sociedade. O que move a sociedade? O que move a sociedade é o trabalho, sabe? Se as pessoas não trabalham, a coisa não anda, a economia não gira, né? Para falar como gostam bastante, né? De falar sobre a roda da economia girar. A primeira ignição dessa roda, sem dúvida, é o trabalho de qualidade, o trabalho suficiente. Muito bom, muito bom. Aí só, pessoal, bom, o pessoal falou aqui financiarização da imprensa, tema, de fato, ótima live, a Rita fala, a Paula comenta que a questão do emprego vai ser chave na campanha do ano que vem, e a Rita comenta que seria baixa remuneração ou subaproveitamento de uma jornada de duração legal. Bom, gente, desculpem aí eu vou encerrar, estamos chegando em 1 hora aí, ótima live, agradeço muito, Dima. Tem muito assunto ainda de economia, já deu para ver que é outro tema que dá para a gente voltar fácil com a Dima, com outra pessoa. Para o pessoal que está chegando agora, fique tranquilo, a live vai acabar, ela vai imediatamente não, é o tempo de eu conseguir apertar um outro botão. Ela vai subir na timeline do Instagram e amanhã vai estar também no nosso YouTube. Então, você que perdeu um pedaço, etc., dá para rever, e você que gostou, dá para espalhar a partir de daqui a pouco. É isso, Dima, muito obrigado. Legal. Obrigada eu pelo convite, obrigada aí para todo mundo que assistiu. Boa Valeu, noite. Gente. Boa noite. Cubram-se bem que tá frio. Tchau, tchau.